Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Eu quero apresentar uma pessoa muito querida minha, que é o Ricardo Goldberg. Ele só não é membro aqui porque eu não entrego a carta dele de jeito nenhum. E ele está com a esposa em São Paulo já há 3 anos. A esposa veio se especializar aqui em neuropediatria. Ele, esposa, o sogro, que é o Edilson, a Dona Aura, esposa do seu Edilson, são heróis que me acompanharam ao longo dos anos, lá no Morro do Barbante, em Vila Joaniza. Então, eles são testemunhas oculares, né? Eu estou também acompanhado de meu irmão, que é dentista e veio para logo depois, mais tarde, tratar dos meus dentes. Eu não sei se ele está aqui, Samuel. Samuel é o testemunho do que aconteceu dentro de casa. Então, eu tenho testemunhas que, em certo sentido, puderam me acompanhar bem de perto. E eu gostaria de ler um texto rapidamente com vocês, que está no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 11. Enquanto eu desenvolvo aqui um pouco dessa reflexão em cima do texto, você, claro, vai conhecer a minha história e um pouquinho do que nós fazemos também lá em Vila Joaniza. Então vamos combinar assim, antes de eu ler o texto, eu vou falar um pouquinho sobre o que nós fazemos na nossa igreja. Então fique aí com a Bíblia aberta, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso de número 11. Eu fui chamado em uma circunstância bastante especial da minha vida, eu diria que trágica. Foi quando Deus entrou para valer na minha história e me chamou para o ministério. Busquei minha formação lá no Seminário do Sul, terminei meu tempo ali e fui pastorear lá no Morro do Barbante, em Vila Joaniza. A minha igreja é uma igreja bem pequena. Nós temos hoje 88 membros e é, como o pastor Levi disse, uma igreja que funciona numa comunidade carente, numa favela do Rio de Janeiro. Então nós temos de fato carências para todos os lados que para nós soam como desafios, né? Coisas e oportunidades maravilhosas de Deus. E nós temos lá um reforço escolar para 70 crianças. Compartilhava com a Márcia ainda há pouco que muitas das nossas crianças aprendem a ler nas nossas salinhas. E o grande desafio nosso é recurso humano. A gente não tem muito recurso humano. A gente aproveita lá os membros da igreja com muito pouca instrução. O Ricardo sabe muito bem do que eu estou falando. É um desafio enorme para a gente. Mas ao passo em que elas ajudam, são ajudadas. A minha esposa é professora, coordena o grupo e elas vão crescendo juntas. Então é muito melhor ganhar 600 e poucos reais cuidando da educação de crianças do que ganhar talvez um pouquinho mais sendo empregada doméstica. É mais digno para elas. Então elas já estão conosco há 6 anos, quando nós iniciamos esse primeiro projeto. Eu já estou há 10 anos. Mas o primeiro grande passo no sentido de atender mais, de forma mais pronta e talvez mais profunda, mais abrangente, as necessidades ali, começou depois de 4 anos de ministério. Já tem 10 anos que eu estou em Vila Joaniza. Então nós temos 70 crianças nesse reforço escolar. A coisa cresceu e hoje nós temos outros projetinhos, né? A gente tem uma escolinha de futebol com 53 alunos. A gente tem uma academia de taekwondo que funciona dentro da igreja. E como vocês, a gente não tem muito espaço, a gente usa o santuário. Então, a gente faz cultos em que os meninos apresentam e literalmente lutam dentro do santuário. É muito bacana. Então, a gente tem... chegamos a 80 aluninhos já, 70, 80 alunos no nosso projeto de taekwondo. Nós temos também uma escola de dança, de hip hop. São mais 43 alunos. Eu também sou psicólogo e por desejo enorme, sonho que eu tinha de buscar na graduação, mas também por necessidade. A igreja não consegue arcar com as despesas minhas, familiares. Então eu me formei para ter aí uma segunda opção. E eu também, claro, né, tenho o consultório de psicologia social dentro da nossa comunidade, no meu gabinete, onde eu atendo muita gente, graças a Deus, coisa que é talvez difícil o acesso para quem não pode pagar as consultas, né? Então eu atendo lá socialmente e aí a gente vai levando, vai sendo igreja
para essa gente com o que a gente tem, do jeito que a gente pode, fazemos o nosso melhor. Talvez o nosso melhor não seja tão bom assim, mas é o nosso melhor. E aí a gente vai tentando fazer isso da melhor forma que a gente pode. A gente sonha muito, de vez em quando Deus levanta bons amigos que nos ajudam. E eu também compartilhava com o pastor Levi que eu tenho muitos amigos, mas poucos deles sobem o morro, por razões óbvias, né? Primeiro que não tem lugar para parar carro. E se você para o carro, seu carro sai com um carimbo da Vila Joaniza, que na maioria das vezes é um risco. Então estoura tiroteio, é gente de pouco recurso, não é? Então é tão difícil de haver assim uma amálgama mais profunda entre gente que tem muito e gente que tem muito pouco ou quase nada, por razões que com certeza você conhece. Então, bons amigos meus não têm a coragem de subir, mas eu fui e eu não sou melhor do que eles porque eu fui. Eu posso compreender assim perfeitamente as razões pelas quais talvez alguém tenha dificuldade de ser igreja num lugar como esse, não é? Meu pai falecido há 4 anos atrás, no Dia dos Pais, aliás, ele me dizia: filho, eu estou muito feliz com você, porque você transita muito bem entre os dois mundos, não é, filho? Você tem usado aí a sua vocação, usado a sua capacidade, o seu potencial, você está lá. Então aqueles que te ajudam de fora não estão lá, mas cooperam com você porque você está. Então passam-se os anos e lá estou aqui, estarei em outros lugares, muitos, né? Tenho feito muito isso em muitos lugares. Cheguei dos Estados Unidos nessa semana, fui fazer um seminário de prevenção e aconselhamento à independência química numa comunidade de imigrantes brasileiros que sofrem bastante com isso. Então, louvado seja Deus, eu tenho tido provisão, Deus tem me dado visão, amigos e parceiros, e assim a gente vai seguindo. Mas o Evangelho de Lucas, no capítulo 11, o texto diz assim, Evangelho de Lucas 15, 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a parte da minha herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E esse lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não queria entrar, mas seu pai insistiu com ele, e ele respondeu ao seu pai: olha, há tantos anos te sirvo trabalhando como um escravo ao teu lado, e nunca desobedeci tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos.
Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanchou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos orar alguns segundos. Fecha os teus olhos e conversa um pouquinho com Deus e pede para Ele falar com você através desta palavra, deste momento, dessa história. Pai, obrigado por esse momento tão gostoso, nesse lugar tão belo, Deus. Obrigado porque eu posso virar mais uma página na história da minha recuperação hoje. Tanta coisa boa aconteceu, Deus, ao longo dos anos. A raiz foi a dor, mas o Senhor tem sido comigo, Deus, então eu te agradeço muitíssimo. Ó Deus, como eu preciso da tua graça, porque eu continuo o mesmo pecador. Então eu preciso desta graça para que tenha do Senhor perdão, acolhimento, aceitação e graça para comunicar a tua palavra e estas verdades com sabedoria, propriedade, simplicidade e também profundidade, Deus. Então, Deus, por favor, me ajuda nisso, Pai. E faz este momento para todos nós especial. Humildemente, Pai, te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Eu tinha 5 anos de idade e apertou o coração da minha mãe num dos cultos lá da igreja metodista central da Rua das Figueiras, em Santo André. E a minha mãe me disse que mesmo naquela época, eu ainda muito novinho, ela percebia que eu tinha potencial para me perder. Alguma coisa lhe dizia que alguma coisa ruim poderia acontecer comigo, diferentemente dos outros irmãos. Então ela foi naquele culto à noite e disse: Deus, toma esse meu filho para o Senhor, ele é teu. Tudo isso para dizer também que eu nasci num lar de cristãos, fui criado no Evangelho, desde que eu me entendo por gente, congrego, conheço a Bíblia e os meus pais à mesa em oração. Mas eu me perdi nas drogas aos 14 anos de idade. E essa história é uma história muito parecida com a minha e talvez muito parecida com a de muitos de nós. E o pai do texto nos dá a impressão de ser uma pessoa muito correta, muito justa, que exemplifica e ilustra perfeitamente o que eram os meus pais, né? Gente muito correta, muito decente, muito crente, que vieram de uma história de muita dor, de privação nas suas infâncias e desejaram dar aos filhos o melhor daquilo que eles mesmos nunca puderam ter quando crianças e adolescentes, o que é também tão comum. Então eu nasci num lar cristão, de uma família estável, com tudo para dar certo, mas em certo momento e tempo deu tudo errado, não é? Como meu pai lamentava pelo fato de eu ter me envolvido com drogas aos 14 anos. A história aconteceu mais ou menos da época em que o meu irmão, está sentado ali no último banco, foi fazer agronomia no interior do estado. Eu morava em Santo André e ele desejava, muito poderosamente influenciado por minha mãe, ter o sítio e crescer no agronegócio. Foi fazer o curso técnico, os meus pais compraram uma propriedade e eu amava Santo André, nós morávamos todos aqui. Então eu era apaixonado pela cidade, pelos meus amigos, naquele momento da adolescência em que os amigos são mais importantes que a família. Eu tinha uma namorada lindinha que se chamava Daniela, por quem eu estava perdidamente apaixonada, a quem eu havia eleito para ser a minha esposa. Veja você, nessa época, né? E aí, num belo dia, meu pai e minha mãe me dizem: olha, a gente vai mudar de Santo André, a gente vai para Bauru, é o futuro do seu irmão, é o futuro de vocês. E fomos. E foi terrível, porque eu perdi os amigos, perdi o referencial da cidade grande, fui morar literalmente num sítio. Meu irmão já era mais velho, já estava muito bem encaminhado. Perdi a Daniela,
Na época eu ouvia muito heavy metal e usava roupas pretas, então no interior eu era uma espécie de ET na sala de aula, né? Uma figura estranha, e aí eu ganhei um apelido. Meu apelido era Monstro. E o único amigo que eu consegui fazer naquela época, que também ouvia rock and roll, era branco, que também era uma figura esquisita, era o Guilherme, cujo apelido era Morto. Então éramos o Morto e o Monstro. Ele era o meu único amigo. E ele frequentava a igreja com a gente. E num belo dia, o meu pai nessa época, e eu preciso dizer isso, né? Meu pai, entre tantas coisas importantes que ele me legou, eu ainda sou palmeirense por causa do meu pai, né? Tem algum palmeirense aqui? Se levantar a mão. Deus abençoe, para baixar, obrigado. Meu pai me levava para assistir o Palmeiras bater no Corinthians, ali, coisa boa, né? Mas eu sempre fui muito fortemente influenciado pelo meu pai. Havia uma empatia muito forte entre meu irmão mais velho e minha mãe, e havia uma empatia natural entre eu e o meu pai. Meu pai gostava de futebol e tal. Meu pai não fez faculdade, mas ele tinha um emprego muito bom, porque se dedicava muito. Meu pai era um grande referencial para mim. Meu pai ensinou inglês para mim e para os outros 2 irmãos dentro de casa. Tinha dias que a gente falava inglês em casa, meu pai vivia colocando sinais para todos os lados em inglês, né, cartazes e tal. Ou seja, o meu pai me fazia muita falta. Na época ele me deu uma mobilete, hoje não tem mais, né? Quem é que já teve mobilete? Você tem mobilete? Pois é. Meu pai me deu uma mobilete e eu me lembro que ele vinha de ônibus, né, para Bauru, porque ele saía daqui de São Paulo, ia para lá, voltava. E eu pegava a mobilete, ele percebeu que eu estava sofrendo muito, então me deu a mobilete. Aí eu pegava a mobilete, ia correndo na rodoviária e eu acompanhava o ônibus até a saída da cidade. E meu pai dentro, ia acenando para ele. Eu imagino que meu pai ia morrendo para São Paulo, né? Com o coração apertado. Mas essa distância dele foi muito ruim. Em vida, ele soube reconhecer a importância da ausência dele, né? Como isso foi, em certo sentido, talvez até determinante de todo o processo trágico e doloroso que veio depois, né? Mas eu amava muito, né? Era muito forte a nossa relação. E eu, Guilherme, no belo dia, a gente andando em mobilete, ele me aparece com um baseado de maconha, dizendo: olha, estou fumando, vamos fumar. E aí, para não perder o único amigo, né? A gente chama de bullying hoje o que eu sofria naquela época, né? Então, para não perder o único amigo, ele disse: não, eu já fumava em São Paulo e tal, vamos aí. E a gente começou a fumar, juntos. O Guilherme tinha um cachorro na época que chamava Bambam. A gente comprou 100 gramas de maconha, escondeu no canto e o Bambam achou. E aí o Bambam espalhou maconha pela casa toda, e o seu Wilson recolheu os pedaços, né? E chamou os seus caras, Dona Eusa, meus pais: olha, os nossos meninos estão fumando maconha. Fizeram uma reunião, o seu Wilson chorou muito, muito, muito. E o Guilherme nunca mais usou. Eu fiquei uma semana limpo e voltei a usar. Com 15 anos, eu comecei a usar cocaína. E daí para frente você conhece o resto, né? Me perdi para valer. Os meus pais foram acordar para a gravidade da minha situação do 3º para o 4º ano, que é muito difícil, não é? Assumir que isso está acontecendo dentro de uma família tão boa, dentro de um lar onde as pessoas são tão corretas. Eu me lembro do meu pai dizer: filho, eu não sei o que eu fiz a você, a Deus, ou a quem quer que seja, para merecer ter um filho como você. Como é duro a realidade de que um justo sofre, não é? Como é duro. E o tempo foi passando, como meu pai dizia, a droga cobrou a fatura. Fiquei internado do 4º para o 5º ano da minha história de vício, e eu era viciado em cocaína injetável. Graças a Deus, na minha época não corria o crack como a gente tem agora. E fiquei internado numa clínica chamada Vila Serena, aqui em São Paulo. E nessa oportunidade, eu descobri que eu tinha que abandonar o vício. Eu descobri que eu tinha que deixar, claro, né? Pessoal muito competente, com muita clareza, me pintou o quadro da minha vida. Eu disse: não, eu preciso parar.
mas a compulsividade, o desejo de usar droga era muito mais forte do que a minha boa vontade e do que a boa vontade de todas as pessoas que estavam ao meu redor, né? E apesar das minhas promessas de que eu ia mudar de vida serem sempre sinceras, era muito mais forte do que eu. Então, eu voltei a usar cocaína um mês mais ou menos depois. Passou um ano, meu pai me chamou, a minha mãe também, me pressionaram. O meu irmão agrônomo é dentista hoje. Não sei se você percebeu isso. Porque o sítio não deu certo, né? Com tanta coisa na vida não dá certo, não é? Você imagina que os pais vão fazer qualquer coisa para os filhos pensando que vai dar em cocaína na veia? Imagina. Mas Deus, né? Deu, né? E ele não deu certo, ele é dentista hoje, então as coisas saíram realmente dos eixos para depois voltar novamente. Mas meu pai me dizia: filho, se eu imaginasse que isso pudesse te afetar, eu jamais teria mandado vocês para o interior. Mas a gente precisa fazer um exame em você para saber se você está doente, filho. Porque você está cheio de marcas de cocaína na veia, você convive com a pior espécie de gente, a gente precisa saber se você está doente. Já pensou que você pode estar com AIDS, filho? Então a gente precisa fazer o teste. Eu não queria fazer, claro, eu estava morrendo de medo, mas os meus pais pressionaram, eu fui e fiz 4 exames, e todos eles vieram positivo para HIV. E aí, os meus amigos, claro, também estavam contaminados, um e o outro também, começamos a fazer os exames, e foi muito duro, viu? Porque a fase, a época que deveria ser a melhor da vida, não é só 19 anos, foi a pior. A imagem que eu tinha de AIDS era do Cazuza, né? Perdendo o cabelo e o pele e osso. Eu dizia: eu vou morrer igual Cazuza. E o terror da morte faz com que a gente morra mais rápido, faz com que os sintomas eles cheguem mais rápido. E eu não parava de me drogar, continuava me drogando muito, usava muita cocaína. Eu lembro que eu consegui ficar uma semana sem usar, mas aí voltei pior, usando sempre muita cocaína. Eu era só um menino de 19 anos de idade, numa época em que a AIDS não tinha tratamento. Eles estavam começando a testar a ZT, acho que o Cazuza tomava, era caro e tal, e o ano era de 1989. Um ano depois, o meu pai encontrou um centro de tratamento no Rio de Janeiro, que já não existe mais, chamado Projeto Amor. Muito simples, muito humilde. E para lá nós fomos. Se eu pudesse comparar, não é Projeto Amor com Vila Serena, meu Deus, não sei se alguém conhece Vila Serena. Nós não tínhamos no Projeto Amor nem terapeutas, nem enfermeiros, nem coisa nenhuma. Nós tínhamos um pastor que atravessou a mesma experiência e uma Bíblia. E os obreiros eram os internos melhorados que iam cuidando da disciplina e da ordem. Os mais crentes pregavam e ensinavam também. E para lá eu fui, o último porto, não tinha mais o que fazer. Meu pai olhou para o lugar e disse: meu filho, você tem certeza que você quer ficar aqui? Cama de 3 andares, né, num alojamento para 50 homens. Banheiro, meu Deus, o banheiro. Alguém se lembra do cheiro de criolina? Pois é, o cheiro de criolina, e misturava o cheiro, você sabe do que mais? E de 50 homens que usavam o banheiro. Muitos deles ex-presidiários, alguns deles bandidos, né, na ativa inclusive. A cozinha era uma cozinha com fogão a lenha. Eu fui ver carne 4 meses depois, quando a minha mãe, por misericórdia, me visitou, e se um comia carne, todos tinham que comer. Então ela comprou e fez bife de alcatra. Foi o bife mais delicioso da minha vida, quando a minha mãe, depois de 4 meses, fez o almoço. Mas era muito simples. Esse pai, a questão não é querer ficar, eu preciso ficar aqui. Ou é aqui ou é nada. E eu dizia: Deus, aqui é o último porto. Se Deus existe, eu vou lutar para que Deus faça algo. Se a Bíblia é verdade,
Eu vou chorar sobre esse livro e pedir a Deus que transforme a minha vida. Irmãos, foi isso que aconteceu. Eu abri meu coração para a pureza, para a beleza, para a profundidade, para a simplicidade do Evangelho. E era Bíblia, oração, jejum e lágrimas, né? Muita lágrima. Segundo a junta médica do Hospital Escola de Juiz de Fora, eu estava com pneumocistose. Eu tinha muita ferida que começou a estourar do processo da desintoxicação e tudo mais junto. Eu tinha uma febre constante de 38 graus, 39, que drenava toda a minha energia. Saía muito sangue da secreção que vinha do meu pulmão. E o pessoal de Juiz de Fora disse: olha, você está numa fase bem aguda, então você vai tomar Bactrim F e vai para casa. Você vai para casa para morrer, né? Para esperar chegar. Só que Deus havia me chamado. É uma experiência assim tão ímpar, tão pessoal, mas é uma certeza de que Deus tinha um propósito na minha vida, de que Deus tinha uma missão para mim. E eu agarrei aquilo com unhas e dentes. Eu dizia: ah, Deus, eu fiz tanta vergonha para os meus pais, não me deixa morrer. Eu orava dizendo: Deus, eu peço que o Senhor me cure. O que eu estou lhe pedindo é um tempo de vida para que eu possa construir uma história da qual os meus pais tenham alguma alegria. Me dá tempo para obedecer o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias sobre a terra. Me deixa morrer. Gente, passaram-se 21 anos e eu estou vivo. E se eu estou vivo, Deus está vivo mesmo. Os sintomas deixaram de evoluir, eu ganhei saúde e comecei a compartilhar a minha experiência. O ano era de 1992 e você imagina, né, um jovem de 21 anos de idade, 20 anos, abrir para todo mundo que tinha AIDS. Era uma coisa assim muito forte. E eu dizia: eu tenho HIV, eu não sei quando vou partir, mas se eu partir eu vou para a glória, porque o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Era muito forte, né? Então os convites começaram a aparecer e tal, a coisa foi acontecendo. E é importante que você entenda que eu não fui curado de AIDS, né? Os sintomas regrediram, nunca mais apareceram, mas eu continuo e continuava portador. Cogitou-se a hipótese, né, de eu ter sido curado, mas a gente fez exame, não estava curado. Mas o tempo foi passando e disse: Deus, eu quero uma família, né? Posso ficar sozinho pela vida. Então Deus me deu uma esposa com quem eu vou fazer 18 anos juntos com ela, no dia 3 de dezembro. Ai de mim se esquecer a data, né? Nós estamos juntos há 18 anos quase, e mesmo sabendo que eu era portador de HIV, ela aceitou o desafio, o compromisso de se casar comigo. Não que, longe disso, meu casamento tenha sido assim uma beleza plena e perfeita, meu Deus, Deus o sabe, mas até aqui o Senhor nos tem ajudado. Até aqui Ele nos tem mantido firmes ao lado um do outro, apesar de tanta tempestade, tanta dor, juntos. Nós temos 2 filhas. Uma delas chama-se Nicole, tem 16 anos de idade. É linda. E a cara de quem? Imagina, né? A cara da mãe, minha irmã, isso mesmo, graças a Deus, né? Todas as duas. E a história da Simone, mais uma vez, né? Quero compartilhar uma coisa que é tão pessoal e que não é padrão, mas acontece. Minha esposa teve um sonho de que nós teríamos um filho, uma filha. 4 vezes, mesmo sonho. E eu dizia a ela: filha, eu não sei como é que vai ser, porque você aceitou o risco, a gente se cuida, como nos cuidamos até hoje, para que ela não engravide e para que ela não, claro, se contamine, né? Então a gente sempre se cuidou muito, mas 6º para o 7º mês assim do nosso casamento, houve um acidente e ela engravidou. E foi muito difícil assim, para mim especialmente,
porque eu dizia: Deus, se essa criança nasce contaminada, como é que eu faço para cuidar de uma criança com AIDS? Acho que eu não vou aguentar, e não é apenas uma criança, é a minha filha. Então foi muito duro, foi muito difícil. Eu pedi aos irmãos, todos amigos, que orassem, mas a minha esposa, com uma convicção assim tão firme, irmãos, ela me dizia: esta criança, querida, eu tenho plena convicção, é parte de algo de Deus para a vida da gente, e ela vai nascer saudável. Assim foi. Nós fizemos o que a gente podia fazer. 6º mês de gravidez, a gente fez o teste, o resultado veio negativo. Nasceu Nicole tempos depois, fizemos novos exames, os resultados continuam negativos. Sofia foi mais tranquilo, porque a gente entrou com algumas medidas assim, bem interessantes, né, do ponto de vista médico, e dá para fazer controlado o risco, né, de uma gravidez contaminar a criança. Hoje é quase mínimo, né? E assim nós tivemos a 2ª filha, Sofia, que está brincando aí na salinha, tem 4 anos já. Mas, cara, você tem AIDS, né? E aí? Como é que vai ser? Eu sinceramente não sei. A Bíblia ensina que nós devemos viver o dia de hoje. E hoje a minha filha está aí comigo, e eu estou com ela, e eu estou aqui. E eu virei mais uma página, como na minha oração, da minha recuperação hoje. Claro que eu não aconselho ninguém a tentar qualquer, enfim, você entendeu, não é? Mas se Deus me ama tanto assim como a Bíblia diz que Ele me ama, eu tenho certeza que Ele vai cuidar de mim. E em cuidando de mim, vai cuidar da minha família, no nome de Jesus. É uma convicção tão tranquila, irmãos. Se Deus ama 10%, né, a minha filha, tanto quanto eu amo, e a Bíblia diz que o amor de Deus, ele excede a todo entendimento. E tal como a parábola nos ensina, já encerrando, irmãos, a convicção que eu tenho assim é tão profunda de que eu não mereço, por exemplo, estar aqui hoje. É uma coisa tão profunda. Eu não mereço coisa nenhuma. Deus me tem cercado de coisas tão preciosas. Cada dia de vida é um presente tão extraordinário que Deus me deu, de modo tal que, se Ele não me der mais nada, vai estar muito bom. E essa é a consciência da graça. A graça de Deus nos traz essa consciência. A graça de Deus nos mostra quem nós somos e o quão imerecedores nós seremos sempre. Por isso é que nós nunca podemos cair no erro do legalismo ou da justiça própria, até porque a Bíblia ensina que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Então eu quero continuar a minha caminhada ao lado de Deus, onde quer que e para onde Deus me leve, junto da minha família, no nome de Jesus. E eu gostaria já de chamar o Levi para a gente continuar, e antes disso eu quero orar com você. Vamos? Queria que você fechasse os teus olhos. E orasse comigo. Queria que você colocasse a sua aflição, a sua dor, a sua luta, a sua dúvida, a sua crise, o seu dilema, seja o que for, diante de Deus agora. Apresenta diante de Deus que tudo pode mesmo.
Apresenta diante do Senhor a tua vida. Pai, mais uma vez eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem sido tão bom comigo, Deus. O Senhor me tem dado tanto, Pai. Deus, eu mais uma vez bendigo o teu nome, Senhor, e te peço que tu me dês misericórdia para continuar firme até onde o Senhor me quiser levar. Tu sabes que eu quero viver muitos anos, Senhor. Sabes o desejo que eu tenho de casar as minhas 2 filhas, ó Pai. E mais uma vez eu quero confiar, ó Deus, que isto é possível, porque é verdade o que a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê, Senhor. E de verdade nós podemos do Senhor todas as coisas. Se não, eu sei, Deus, que tanto quanto o Senhor cuida de mim agora, o Senhor cuidará da minha família, e agora eu também sei que o Senhor mesmo há de pastorear, apacentar e cuidar de todas as famílias aqui representadas, em nome de Jesus, ó Deus. Se porventura houver maldição na casa dos teus filhos, que lá, ó Deus, em nome de Jesus, nasça a bênção, no nome de Jesus. Se porventura houver, ó Deus, a tristeza e as trevas, sejam dissipadas pelo poder da tua palavra e pelo poder do teu evangelho, Senhor. Se houver porventura desesperança, tristeza e dor, que isto seja, Deus, reconstruído no nome de Jesus, pelo poder do teu evangelho, da tua palavra. Ó Deus, assim seja, Pai, pois humildemente te pedimos isto, mais uma vez, no nome de Jesus. Amém, Senhor.